capítulo 26. Do verso 36 ao 39. Todos acharam? Mateus 26. Diz assim o texto: Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui comigo e velai. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Esse daqui foi um dos últimos momentos de Jesus aqui nesta terra. Claro, depois ele ressuscitou. Mas foi um momento, ele já havia celebrado a Páscoa, que hoje nós celebraremos aqui a Santa Ceia. E depois ele sai com os discípulos, ele vai para o Monte das Oliveiras, aí depois ele desce ao local chamado Getsêmani, e naquele momento a alma de Jesus estava cheia de tristeza. A alma de Jesus estava abatida, ele estava triste. E a razão dessa tristeza é porque estava chegando o dia da sua morte. Mas eu tenho certeza que o temor de Jesus não era pela morte, é porque ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, os nossos pecados iam cair sobre ele. Pense que Jesus, Filho de Deus, Deus vivendo aqui nesta terra, o nosso pecado ia estar sobre ele. E aqui fala que ele estava a angustiar-se, com muita tristeza. E ele chama os discípulos e ele vai orar. Ele ora, e a oração dele é assim: Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, ele ora uma vez, ele ora a segunda vez, quando ele volta lá, bem próximo aí, os discípulos estavam dormindo, os olhos deles estavam carregados de sono e também com tristeza. Aí Jesus, na terceira vez, Jesus ora a mesma oração: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Na última vez vem um anjo do céu e conforta a Jesus. Jesus volta aos discípulos e fala assim: Olha, eu já estou pronto. E logo em seguida chegam os soldados romanos e aí prendem a Jesus. Aí começa a história que os irmãos bem conhecem. Começa a história do martírio, Jesus caminhando ali, sendo julgado, condenado, depois sendo açoitado, finalmente carregando uma cruz. Mas o que me chamou a atenção nesse texto aqui foi quando Jesus disse assim: Não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja do meu jeito, mas do teu jeito, Pai. Não seja da forma que eu penso, mas como tu pensas. Eu não quero fazer a minha vontade, eu abro mão da minha vontade. Como é difícil para nós abrirmos mão da nossa vontade. Se eu perguntar aqui, quem gosta de abrir mão da própria vontade? Aí levanta a mão. Porque nós queremos sempre que os outros façam a nossa vontade, que tudo aconteça conforme nós achamos
E até mesmo nós queremos que Deus faça, seja feita a minha vontade, Deus, se na terra ou na terra. Porque nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito também. Às vezes nós fazemos todo um plano, depois apresentamos para Deus: Senhor, aqui está o plano, abençoa. Mas quem falou que esse nosso plano vai dar certo? Quem falou que Ele tem que abençoar um plano que muitas vezes está mal feito? E aqui Jesus, Ele abre mão da própria vontade. Aqui eu vejo um momento de entrega. Aqui Jesus se entrega à vontade do Pai. Aqui Jesus se entrega por nós. Aqui nesse momento, Jesus, Ele tinha o livre-arbítrio. E Ele mesmo, se Ele quisesse, Ele rogaria ao Pai, o Pai enviaria legiões de anjos ali para livrá-lo. Mas não, ali Jesus, Ele aceita o sofrimento. Ele aceita morrer em nosso lugar. E Jesus, Ele abre mão da própria vida. E Ele segue por um caminho de tortura. Agora, como é difícil para nós lidarmos com perdas. Quem aqui já perdeu algo na vida? Levanta a mão. Algo, alguém. Temos perdas na vida. E como que nós lidamos com estas perdas? Ou com estas perdas? Como? No livro de Jeremias, os irmãos não precisam abrir a Bíblia, tá? Mas no Jeremias, no capítulo 21, 8, 9, está escrito assim: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência, mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. Veja bem, essa daqui é uma situação onde o povo de Israel estava cercado pelos caldeus. E eles queriam resistir e lutar contra os caldeus. Mas veio a palavra do Senhor dizendo: se entregue, se renda. Deus falou assim: eu não vou livrar essa cidade dessa vez. Várias vezes Deus livrou Jerusalém da mão do inimigo. Mas dessa vez Deus falou: não, é melhor vocês se entregarem, porque se vocês se entregarem, vocês vão viver. Porque quem ficar aqui vai morrer de fome, ou com a espada, ou uma série de coisas. E aqui, o profeta Jeremias, ele está dizendo: assim diz o Senhor, faz uma escolha, eu coloco diante de ti o caminho da vida e da morte, você vai escolher que caminho você vai trilhar. E ele deu a opção: ou você se entrega, olha só como é complicado aqui, eles teriam que se entregar aos caldeus, a Nabucodonosor, que estava cercando Israel. E eu vou falar uma coisa: essa mensagem de hoje vai contra, quem sabe, tudo aquilo que você já ouviu, até eu mesmo pregar. Tem que se entregar. Geralmente nós ouvimos palavras assim: olha, lute, Deus vai te dar vitória, você vai vencer, não desista. Tem até um hino: não desista, não pare de lutar, não é isso? É verdade. Mas existe um momento na vida que nós temos que nos render, que nós temos que nos entregar, que nós temos que abrir mão, e é a vontade de Deus. Nós temos que aprender, como cristão, aprender a perder. Ou será que a nossa vida será só de ganho? Hein? Não. Vejam que nós moramos no mundo, está escrito assim: o mundo jaz no maligno. Aqui não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar, é lá no céu, não é aqui. Jesus fala assim: olha, se vocês fossem nesse mundo, o mundo ia te amar. Mas vocês não são desse mundo. Então o mundo vai te aborrecer, vai te ferir, vai te machucar. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha bom ânimo.
preciso fazer depois? Já perdi, já aconteceu. A primeira coisa é se render ao Senhor. Não é me encontrar, não é Deus, por que me desamparaste? Por quê? Eu sou teu servo, eu tenho me dizimado, eu tenho estado na tua casa sempre, por que aconteceu isso? Peraí. Jesus era o próprio Filho de Deus, o próprio Filho de Deus. E no momento que ele estava em agonia, sabe qual foi a oração dele? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, se for possível, porque se não for, que seja feita a tua vontade. Eu me rendo à tua vontade e não à minha. Muitas vezes acontecem situações da nossa vida que estão fora do nosso controle e nós não sabemos lidar com essa situação. Porque se eu estou acostumado só com vitória, 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 a hora que tem um problema que eu não ganho essa batalha, peraí, será que eu estou em pecado? O inimigo venceu. O que está acontecendo? Irmãos, Deus quer nos ensinar a lidar com perdas. Eu não sei o que você já perdeu na vida. Muitas coisas que nós perdemos, às vezes não tem de volta. Tem um hino até que fala assim: Senhor, traga de volta o que é meu. Gente, se morreu a mãe ou o pai, Deus não vai trazer de volta. Não tem como. Então tem coisas que não tem volta. Mas tem coisas assim que é importante nós sabermos que Deus faz nova todas as coisas. Isso sim. Deus sempre transforma nossa situação. Mesmo depois das perdas, Deus tem algo novo para a nossa vida. Quando Deus falou para Jeremias: fale para o povo se entregar, é render-se, é se despojar, é desistir, é deixar para trás. Não adianta você ficar com o seu coração em algo que já foi, você já perdeu, está lá atrás. Tem pessoas que às vezes perdem coisas há 5, 10, 15 anos atrás e fica arrastando aquele peso, querendo entender o porquê. Só que quanto mais você tentar entender o porquê, você está perdendo tempo. Porque nada do que você faça hoje, nada, não existe nada que você possa fazer que vai mudar o passado. Não tem? Diga alguém aí, fale. Existe algo que você possa fazer que possa mudar o seu passado? Hein? O que já foi? Gente, não tem. Mas eu posso mudar o futuro. Glória a Deus. É com a minha atitude hoje. Hoje. E por que existe essa situação que nós não aceitamos as coisas ruins que acontecem na nossa vida? Quem é que aceita algo ruim? Nós não aceitamos. Mas Jesus aqui, algo ruim ia acontecer com ele. Mas ele falou o quê? Pai, seja feita a tua vontade. Eu me entrego a ti, Senhor. Irmãos, render-se é entregar-se. Existe um momento que nós estamos adorando a Deus. Às vezes há momentos, não sei se você já observou, talvez você nem tenha percebido que às vezes você está adorando a Deus assim. Sabe o que significa as mãos levantadas? Hein? Há um significado no nosso subconsciente. O que significa levantar as mãos? Hein? Me rendo. Eu me entrego. Isso significa, pode ver quando os prisioneiros de guerra, eles vão chegando próximo à pessoa que o conquistou, eles chegam. Eu me entrego, eu não vou mais lutar, eu não vou mais brigar. Quando nós ficamos lutando, brigando por algo que já foi perdido, nós vamos nos desgastar, nós vamos sofrer. Mas Jesus, Ele se entregou à morte, Ele se rendeu à morte. E é isso que nós estamos aqui para aprender, a nos entregar. Só que Jesus falou algumas coisas
muito difíceis para nós se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito de Deus, quem está cheio do Espírito Santo, irmãos, não é difícil cumprir a vontade de Deus. Jesus, num dos seus ensinamentos, ele disse assim: olha, se alguém te ferir uma face, é para fazer o quê? Não é para ferir de volta? Não. Quem que é crente? Faz isso. É isso que Jesus, é isso que é ser crente, é isso que Jesus, mas quando Ele habita em nós, gente, não vai ser difícil, não vai ser difícil. Olha, eu garanto, eu já passei por situações assim. Quando eu não tinha Jesus, quando eu estava fraco na fé, era difícil, mas com Jesus, porque nós confiamos nele, eu me rendo a Ele. Jesus fala assim: olha, se alguém for te pegar a camiseta, o que Jesus manda dar? Dê a blusa, dê tudo, tá? Leva. Jesus fala assim: não resista o mal. Como assim não resistir o mal? Como não resistir o mal? Gente, explica essa palavra para mim. Alguém, por favor. Não ficar combatendo. O mal, um exemplo, como assim resistir o mal? Lutar contra o mal? Não pode? Como assim? Deixa ele vir, supere ele. Pode vir. Não tenta resistir ele. Ele vai vir. Deixa ele vir. Seria uma. Imagina. Não responder da mesma moeda. Olha, na verdade é assim: se alguém vai tomar alguma coisa sua, um ladrão vai roubar a bolsa da carta, o que a carta vai fazer? Não, vai querer dar uma bolsada nele, é isso? Não, é meu. Por quê? Aqui está meus documentos, é tudo meu. Sabe o que Jesus está falando? Não resista, entregue. Está vendo? A Bíblia fala até para você não se desviar daquele que vai te pedir emprestado. Olha só, e aquela pessoa que vem pedir dinheiro emprestado. É para você não, olha, não é para resistir o mal, mas dá. Sabe por quê? Porque quando você está se entregando, você está dizendo que, olha, quem vai me sustentar é meu Pai, eu me rendo a Ele. E como eu me rendo a Ele, Ele é sobre tudo na minha vida. O que Ele pode fazer o homem? O que o homem pode tirar de mim, hein? Nada. Não, ele pode tirar tudo. Não pode? Ele pode tirar meu carro, minha casa, minhas coisas, meu emprego, né? Tem pessoas que às vezes têm uma perseguição no serviço e vai lá, vou brigar, e tentar na justiça. Pare com isso. Um juiz justo. Jesus fala assim: não resista, entregue. Você quer meu cargo aqui? Fique. Toma. Maior é Deus. Gente, é isso que é ser cristão, é isso que é ter Jesus no coração. É você ter a convicção que é Ele que cuida de você. Por que eu vou ficar brigando? Sendo que eu tenho meu Pai para me proteger, Ele que me defenda. É Ele quem me defende. Nós temos muito medo na nossa vida. E é por isso que nós não nos entregamos ao Senhor. Porque nós temos medo, né? E medo às vezes nós temos medo de. Acho que todo mundo tem medo de perder o emprego, não é isso? Porque o emprego te dá o quê? Segurança. Com o emprego você paga as contas, você cobre tudo isso daí. Então imagine perder o emprego, perder a posição, né? Às vezes tem uma posição importante no trabalho, ou na igreja, ou na família, e o medo de perder a reputação, medo de perder a própria família, medo de perder alguém. Gente, por conta desse medo, nós não conseguimos
entregar o nosso passado para Deus, entregar as nossas aflições. E olha só, Salmo 37, 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Como? É meu caminho, por que eu vou entregar para Ele? Eu tenho que resolver isso. Uma vez eu escutei umas pessoas da igreja dizendo o seguinte: comigo é assim, aprontou comigo, eu desço da cruz, dou uns tapas nessa pessoa e volto. Desce da cruz. Então uma vez eu descer da cruz, poxa, o que é isso? Quem crente? Se entrega o teu caminho. Sabe o que acontece quando você entrega? Muitas coisas. Primeiro, é a sua confiança absoluta em Deus. Só quando você confia 100% em Deus, 100%, não é 95%, 100%, então você consegue entregar todo o teu caminho. E quando você entrega, você não vai mais ter o medo de perder, o medo de sofrer, o medo de não conseguir. Para ter uma ideia, o medo ativa 1.400 enfermidades. Medo. Por quê? Pelo menos 70% das enfermidades são de origem psicossomáticas, é aqui. E o medo provoca tudo isso, porque a pessoa tem o medo de alguma coisa. Então, de uma certa forma, a pessoa, o medo é a raiz do estresse. Medo de perder, medo de não conseguir, medo de não conseguir se casar, medo de conseguir, depois casou, não continuar no casamento, medo de ter filho, medo, são tantos os medos que gente com medo paralisa. Sabia que o medo paralisa a pessoa? Uma vez eu vi uma cena naquele National Geographic, tinha aqueles animais criados. Ele era um filhote, ele saiu correndo dos leões e entrou na água, mas o medo foi tanto que ele paralisou. Ele ficou paralisado, coitado. E os filhotes de leões também vieram em cima dele, só que o leão está acostumado a pegar um bicho correndo. Como ele estava paralisado ali, os leões não sabiam o que fazer. Começaram a lamber o bichinho, aí que dó. Começaram a lamber, só começou a ver, aí ele começou a tremer mais, aí ele se mexeu, aí pronto. Foi lá na cena. Gente, o medo paralisa a pessoa, deixa de fazer as coisas por causa do medo. Às vezes você tem que tomar uma decisão importante, mas você tem medo de falhar, tem medo do futuro, tem medo do presente, tem medo do passado, tem medo de viver. Tem gente que tem medo de morrer, medo de perder amigos. O medo, ele tira a coragem. Pois nós vemos as coisas somente de forma negativa. Então, esse medo não nos permite entregar a nossa vida ao Senhor. Porque nós queremos resolver, nós queremos fazer as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu já perdi coisas na minha vida. Quem aqui nunca perdeu nada, né? Então, isso que você perdeu, se isso nem estiver presente na sua vida hoje, ele vai estar te atrapalhando de ganhar algo no futuro. Por quê? Porque como você perdeu, às vezes a pessoa tem uma perda em uma situação, a pessoa fica com medo até de fazer aquilo de novo e não dar certo. Então, enquanto a pessoa fica carregando isso do passado, você não consegue seguir pelo presente. Mas quantas vezes o Senhor diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Eu não preciso temer, eu tenho que me render ao Senhor. Eu tenho que render ao meu passado, tudo que aconteceu no meu passado. Só que se eu for pegar tudo de uma vez, eu não vou lembrar de toda a situação. Mas vai pegando cada coisa que tira a sua paz. Entregue ao Senhor e glorifique o nome dele. Sabe o que é glorificar o nome dele? Senhor, eu te dou graças por tudo. Até por isso que eu perdi. Nós não gostamos de perder, mas o perder faz parte. Sabe, a Bíblia dá o exemplo de Jó. Jó tinha tudo.
disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode dizer isso para algo que você perdeu? Pensa em algo que você tenha perdido. Pensa agora. Está no seu coração. Trouxe. Você consegue dizer assim: olha, o Senhor deu, mas o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, mesmo sem isso daí, eu vou seguir te louvando, eu vou seguir te adorando, eu vou seguir vivendo. Às vezes existem pessoas que quando morre alguém na família, às vezes morre um filho, um pai, um marido, uma esposa, a pessoa morre junto, sabia? Não consegue mais viver sem aquela pessoa, não consegue fazer mais nada na vida, tem medo de tudo. Gente, é o maior. Deus tem propósito em todas as coisas, Ele sabe de tudo. E entre as coisas eu preciso aprender a lidar com perdas. Eu não posso ficar cobrando. Às vezes eu fico cobrando de alguém, que a pessoa vem e peça perdão para mim. Eu fico cobrando de alguém que vem e até mesmo me pague uma conta, sendo que a palavra de Deus fala o seguinte: olha, que se emprestar, empreste sem esperar receber. Se você não for esperar receber, então nem empreste, porque você vai ter problema, você vai ter um monte de problema depois. Você vai ficar cobrando e você vai ver que a palavra de Deus diz o seguinte: olha, perdoa essas dívidas aí também. Quem aqui que tem uma dívida não gostaria que essa dívida fosse perdoada? Hein? Gostaria? Então faz o seguinte: você perdoa a dívida de alguém com você primeiro. Perdoa. Sabe por quê? À medida com que você faça as coisas, vão fazer para você também. É à medida que nós fizermos, à medida que nós fazemos, as pessoas vão fazer para nós também. Mas se eu sou o tipo de pessoa que fico cobrando de todo mundo, pode ter certeza, vai ter alguém cobrando coisa de você também. Eu tenho que aprender a render. Sabe, aqui é muito interessante que quando Deus fala para Jeremias dizer ao povo que ficar resistindo vai morrer, vai sofrer, essa é uma realidade, porque enquanto nós ficamos resistindo o que aconteceu, nós sofremos. Gente, eu conheci uma pessoa que teve um menino. Aconteceu uma separação. Primeiro aconteceu uma traição, e depois essa pessoa se separou, e aconteceu que ela se separou e ele casou com uma pessoa que tinha acontecido a traição. Passou um tempo, o marido foi e casou com outra também, e os dois, cada um ficou casado novamente. Mas aí depois essa pessoa chegou para mim dizendo o seguinte: Deus falou para mim, olha só, Deus usou um profeta, cuidado com o profeta. Disse o seguinte: que eu tenho que voltar para o meu primeiro marido. Então eu estou orando agora para Deus tirar aquela mulher do caminho dele. Gente, o que é isso? Tem caminhos, gente, tem decisões que nós tomamos que não tem volta, perdeu mesmo. Ela separou, perdeu o marido, outra casou, é uma nova história que começou ali. Por que Deus agora vai ter que matar aquela esposa, né? Para fazer voltar e juntar tudo de novo? O que é isso? Deus é brincadeira. Eu preciso aceitar, gente, eu perdi, mas Deus tem algo novo para mim. Porque enquanto eu estiver preso ao passado, eu não sei, eu perdi o contato com essa pessoa, talvez até hoje eu esteja orando para isso daí. E o que estava acontecendo? Já não estava vivendo bem com o marido que estava junto ali, porque olha só que confusão, olha que confusão na vida. É tão simples. A palavra de Deus aqui mostra que nós temos que nos render a Ele. E muitas vezes render-se significa: eu aceito. Eu não preciso nem compreender, eu não preciso nem de explicação. Eu aceito o rumo que tomou minha vida até hoje, mas hoje estou na presença de Deus, e Deus tem algo novo para a minha vida. Não é?
Está escrito que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Ah, não é real? Para que Deus possa fazer algo novo na sua vida, você tem que despojar do velho, tem que tirar, sabe, despojar de tudo. Isaías 43, 13 diz assim: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Me diga, quem vai impedir o agir do Senhor? Se o Senhor quiser hoje mudar a sua vida, Ele muda, porque Ele tem todo o poder. E se Ele não mudou, é porque não é o momento, não é a hora, não é da maneira que você está pensando. Então eu preciso me render ao Senhor, eu preciso entregar a minha vida ao Senhor, eu preciso confiar nele. Depois na sequência, Isaías 43, no verso 18 e 19, diz assim: olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, sai da luz, porventura não a percebereis? Eis que poreis um caminho no deserto e rios no erro. Não adianta ficar lembrando, poxa, se tal pessoa tivesse feito isso para mim, hoje a minha vida não estaria assim. Ah, se isso tivesse acontecido. Entrega esse sentimento. Sabe, você tem que limpar a sua alma. Sabe, deixa para lá. Não adianta você ficar brigando, lutando por algo que te fizeram. Ah, mas aí, pastor, você não sabe o quanto eu perdi. Olha, eu já perdi tanta coisa na vida, tanta coisa. Mas interessante que eu nunca tive falta de nada do que eu perdi. Porque Deus sempre me abençoou. Deus sempre me deu em dobro tudo aquilo que as pessoas vieram e tomaram. Gente, eu não sei quantos lugares eu trabalhei e que saí e não me pagaram. Quando eu saí, não me pagaram. Mas eu abençoei esses lugares aí. Eu abençoei. Porque eu não vou ficar com aquilo que eu pensei, poxa, eu podia ter comprado isso, comprado aquilo. Não, maior é Deus. Ele cuida de mim. Eu não vou passar necessidade, porque alguém vai tomar algo de mim. Sabe por quê? Maior é o meu Deus. Eu confio nele. Eu entreguei o meu caminho ao Senhor. Eu disse aqui, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Para que eu possa ter algo novo, eu preciso tirar o velho. Uma vez eu dei um testemunho aqui, mas estou novamente. Uma vez eu olhei para minha parte do guarda-roupa assim, né? Gente, só tinha umas camisas velhas, umas calças velhas. Eu falei, não aguento mais. Você tem coisa de 4, 5, 6 anos. Eu falei, sabe uma coisa, Senhor? Eu quero tudo novo. Tirei tudo do guarda-roupa, fiz uma coisa, falei, vou doar tudo isso daqui. Isso estava lá no Brasil, né? Aí quando a Cátia viu aqueles negócios, o que é isso? Você está louco? Eu falei, não, mas eu creio que Deus vai me dar um guarda-roupa novo. O que é isso? Não aguento mais isso daqui, essas roupas aí. Mas é interessante, quantas vezes eu tinha olhado, pedido, mas enquanto minhas roupas estavam lá, como que Deus ia colocar roupa novamente, né? Naquela mesma semana, nós fomos visitar nós morávamos em Indaiatuba, fomos até Sorocaba, e ali fomos visitar uma família muito conhecida nossa ali. Ele era diácono na igreja batista, né? E ele falou assim, poxa Vicente, que bom que você veio aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, sabe por quê? Você sabe que eu tinha meu comércio atacadista, de roupa, tudo isso daí. Eu sei que você é viajante, né? Ele falou, não estou me vendendo, trabalhando desse jeito, mudei de ramo. E eu separei aqui um monte de calça, camisa, é a tua cara. Ele deu uma caixa de roupa, de tudo ali. E de marca ainda. Teve perdão, me lembro até hoje. Coisas de marca. Ó, vou ser sincero, eu tenho camisa, eu ainda tenho até hoje, eu preciso dar filho de novo dessas daí. Porque eu tenho que me despojar do que é velho, para que Deus possa dar o que é novo. Enquanto eu tiver no meu pensamento, porque eu perdi isso, enquanto eu tiver com isso no meu coração, como que Deus vai me dar algo novo? Né? Como? Eu preciso me despojar, eu preciso me render, Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigado. Você já agradeceu por algo que você perdeu? Hein? Já falou assim, eu sei que é difícil. Senhor, eu dor no coração, mas eu te agradeço. Sabe por quê? Agradece. Deus tem o melhor para você. Olha, o que Deus tem para você, você não pode imaginar. É muito além, acima daquilo que você pode imaginar ou pensar. É muito além disso daí. No Salmo 37, no verso 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça, olha só, como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Gente, quantas vezes você, servindo a Deus, você olha uma pessoa que está fazendo mal para você, e o negócio está indo, vivendo poupa, está indo bem, você numa situação difícil, mas aqui está dizendo o quê? Descansa no Senhor, descansa nele. Não fique nervoso, não fique aborrecido por causa daquelas pessoas que estão prosperando no seu caminho. Não fique assim aborrecido porque essa pessoa está roubando, está fazendo coisa errada, sabe, e está indo bem. Deixa, sabe, tem um líder de louvor, Asaf, ele ficou triste, ele entrou em depressão porque ele via que o ímpio prosperava, mas ele entrou lá no templo do Senhor e foi orar. E quando ele foi orar, Senhor, não é justo tudo isso daí, o que está acontecendo? Jesus mostrou o fim deles. Essas pessoas podem roubar, fazer o que quiser aqui, mas qual vai ser o fim do ímpio? Hein? Sabe o que está escrito? O ímpio não tem paz. As pessoas que estão cometendo essas coisas não têm paz no coração. Por isso que ele fala aqui: deixa a ira e abandona o furor, e não te indignes de forma alguma para fazer o mal. De jeito nenhum você vai querer resolver essa situação, você vai fazer o mal. Fique no teu lugar. O Senhor nos mostra como sendo o vermezinho de Jacó, o vozinho de Israel. Um verme, vamos colocar o bicho da goiaba, né? Todo mundo já viu. Quando você encosta num verme, o que acontece com ele? Hein? Ele mesmo uma sanfoninha, ele se encolhe, né? Não é isso? E uma cobra? Quando você vai mexer numa cobra, o que ela faz? Hein? Dá um bote. Não é isso? E eu te pergunto, você é um verme ou uma cobra? Bem, cada um quando for afrontado, tem uma reação. E aí você vê o quanto de Jesus você tem na sua vida. Porque se você reagir como uma serpente, você vai fazer as coisas sozinho. Maior é Deus, maior é Jesus. Ele é o Senhor. E é isso que ele está dizendo assim: entrega o teu caminho, entrega o teu medo, entrega todo o teu temor, confia no Senhor, confia. Só que o foco dessa palavra hoje é você lidar com perdas, abrir mão. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que nós abrimos mão é de dinheiro, mas quando alguém vem, vai te dar um prejuízo lá. Mas saiba do seguinte: o dono dessa terra, o dono desse universo é o teu Pai. Aleluia. E não é porque alguém está te arrancando dinheiro que você vai ficar mais pobre. Não vai, porque o maior é Deus. Então não entra em briga, é isso que ele fala. Você quer meu dinheiro? Fique. Deus te abençoe, porque o Senhor é que vai te recompensar. É Ele que vai cuidar de você. Mas isso é fé, isso é confiança em Deus. Porque o Senhor não nos quer ver doente, estressado, nervoso, aborrecido, porque eu não consigo abrir mão. Eu não consigo abrir mão de sentimentos. Gente, abra mão nessa noite. Deus está
tratando com cada um de nós aqui. Olhe para o passado hoje. Vamos ficar de pé, igreja. Nós vamos orar agora. Aleluia. Aleluia. Olhe para o passado. Agora. Olhe para trás. E tudo aquilo que tem te tirado o sono, ou te causado estresse, sabe, é hora de você abrir mão. Olha, irmãos, mesmo nós como pastores, existem problemas de ordem pastoral. Irmãos, eu já passei por cada injustiça, coisas assim, absurdas. E eu me lembro de uma situação que eu passei, onde algo terrível aconteceu assim, a nível ministerial, que na verdade era caso de polícia. Mas aí eu fui conversar com o pastor, o presidente da convenção, falei, pastor, olha que injustiça, olha o que eles estão fazendo. E o pastor, ele disse assim, falou, irmão Vicente, as ovelhas são do Senhor, a igreja é do Senhor. Deixa Jesus lutar pelas ovelhas dele. Deixa Jesus lutar pela igreja dele. Glória a Deus pelas palavras do pastor. Eu não precisei mover uma palha. Eu não precisei fazer nada. Eu entreguei. Eu entreguei aquela perda. E o Senhor está nas tuas mãos. Mas eu não perdi nada. Eu ganhei. Eu ganhei porque Deus deu muito, 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 muito mais do que aquilo que as pessoas estavam querendo, estavam pedindo. Que maior é o nosso Deus. Abra a mão nesta noite. Eu vou estar orando aqui agora. Eu venho colocar você que tem algum problema, algo que precisa abrir mão. Quero orar para que Deus hoje te liberte do teu passado. E até coisa que aconteceu hoje, que Ele possa libertar, você vai entregar nas mãos do Senhor. Aleluia, Pai. Uma vez eu tinha uma empresa, eu tinha uma pasta cheia de cheques, notas promissórias. Na época, assim, estava em torno, uma vez eu tive que queimar, eu queimei assim, em torno de 2.500 francos, R$5.000 assim, só de duplicar de cheques sem fundo que eu recebi. Mas todas as vezes que eu precisava de dinheiro, eu corria naquela pasta, cobrava aquelas pessoas que não me pagavam. Fiquei estressado. Passou anos depois, uma outra situação novamente, fiquei mais ou menos com uns R$15.000 e tudo. Tem muitas coisas pendentes. Sabe o que eu fiz? Queimei tudo. Falei, Senhor, maior és tu. Aleluia. Cuida da minha vida. Tem misericórdia dessas pessoas. Gente, a minha alma ficou livre. Eu não tenho peso. E essas pessoas não têm mais peso comigo. Libere os outros também. Creia que o Senhor é que proverá. Aleluia. É Ele que vai cuidar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Se você tem algo que você quer se livrar lá do passado, entregar, você vai se render. Você vai levantar as suas duas mãos para o céu e você vai se render. Você vai render o seu passado. Às vezes até um grande amor do passado. Tem pessoas que nem conseguem amar alguém. Deus nem pode colocar uma pessoa nova na vida dessa pessoa, porque essa pessoa está presa a um amor lá do passado, e não larga e fica. Larga! Deixa o passado para trás. Deus tem algo novo para a tua vida. Ele quer fazer algo novo na tua vida. Mas renda-se ao Senhor agora. Levanta suas duas mãos e fale, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu entrego a Ti, Senhor, o meu passado. Eu entrego a Ti todo o meu medo. Eu não tenho mais medo agora, porque eu tenho a Ti, Jesus. Aleluia. E o Senhor diz assim, não temas, porque eu estou contigo. É Ele que está na tua frente, é Ele que vai endireitar os teus caminhos. Não será a tua força, não será com o teu trabalho, com a tua inteligência, mas é com a força do Senhor. É Ele que restaura todas as coisas. Há caminhos que não tem mais volta. Entrega o passado, entrega todas as coisas. Aleluia. Toma nas tuas mãos, Senhor, o passado.
Senhor. Senhor, nós nos rendemos a Ti agora. Nós dizemos agora, como Jesus disse: seja feita a Tua vontade. Senhor, nós nos entregamos a Ti. Também nesta hora eu venho te pedir: perdoa-nos, perdoa-nos. Oh Senhor, às vezes nós mesmos não nos perdoamos do nosso passado, quando nós deixamos tudo para trás agora. Nós cremos que o Teu sangue já nos purificou, o Teu sangue nos lavou, o Teu sangue nos libertou de todo o pecado. Aleluia. Senhor, Tu tens algo novo. Oh Senhor, aleluias. Abençoa-nos então nesta noite. Nos purifica, porque também vamos participar da Santa Ceia, do corpo, do Teu corpo e do Teu sangue que foi derramado por nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por esse momento tão precioso aqui na Tua presença, onde pudemos nesta noite saber que, mesmo como cristãos, mesmo como servos Teus, pode ser que eu venha perder coisas, mas mesmo que eu perca, Senhor, eu não vou ficar prostrado. Mesmo que eu caia, não vou ficar prostrado, porque Tu é o que nos levanta. Senhor, nós não vamos ter medo do amanhã, porque o amanhã pertence a Ti, Senhor. Senhor, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e nós confiamos que a partir de hoje algo novo vai começar a acontecer, porque os pensamentos passados já abrimos mão, Senhor. Não queremos mais ficar olhando para trás. Senhor, nós tomamos posse desta palavra, deixando para trás as coisas que para lá ficaram. Prosseguimos para o alvo. Aleluia. Nós vamos prosseguir para o alvo, que é a Tua glória. Pai amado, no nome de Jesus, eu Te agradeço estas bênçãos, agora e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar só por um minuto. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Deus. Eu quero que o Pedro venha aqui à frente. O Dini, o André e o Lauro. Aleluia. Glória a Jesus.